Agora nós vamos conversar com a candidata à Prefeitura de Esteio pelo PDT, Magela Lindner. Lembrando que todos os candidatos têm o mesmo tempo de entrevista e respondem as mesmas perguntas. Magela, é um prazer estar aqui contigo. Olá, tudo bem, Matheus? Muito obrigado pelo convite. Eu estou aqui então para me apresentar e poder falar um pouco a respeito das propostas para a Prefeitura de Esteio. Magela, tem se falado muito de posição política nos últimos tempos. Tu te considera uma pessoa de direita ou de esquerda? Não, eu sou uma pessoa de esquerda. O PDT tem essa tradição, né? Eu sou do PDT, né? E nós fizemos uma construção aí com partidos de esquerda para que nós possamos devolver, né, o acesso a políticas públicas para toda a população e poder investir efetivamente em quem realmente necessita e também naqueles que já fazem pela cidade. Então a ideia é que nós possamos trabalhar aí por um investimento na cidade como um todo, mas eu sou sim de um partido de esquerda, sou do PDT, do partido de Leonel Brizola, as bandeiras são educação, trabalhismo, enfim, e investimentos na cidade. Como que tu avalia a atual gestão? Olha, a questão, eu acho que todas as gestões, elas têm coisas boas e questões que precisam ser melhoradas, tá? Nós estamos trabalhando numa perspectiva de que nós possamos investir, né, e repensar aquelas políticas que não estão bem, né? Nós temos um problema grave na cidade, que é a questão da participação através dos conselhos. Fundamentalmente nessa gestão, as questões relacionadas à participação e o controle social, elas foram completamente desconstruídas, né? A relação com os servidores é a pior possível de todas as gestões. Nunca houve, né, um tratamento tão desrespeitoso com os servidores, que é quem realmente implementa as políticas públicas. Então, eu acho que fundamentalmente resgatar essa questão da participação popular, legitimando a vez e a voz dos conselhos, né, dessa representação da população através dos conselhos e do controle social, conselhos que são estabelecidos a partir de uma legislação, né. Então a gente precisa observar as questões da paridade dessa participação, né, para que a população efetivamente sinta-se participando, né, das questões relacionadas à educação, à saúde, ao investimento na cidade, infraestrutura. Então, a minha avaliação é a questão de que nós precisamos resgatar o processo democrático na cidade de Esteio. Como que você, caso chegue a prefeita, pretende fomentar o empreendedorismo na cidade? Bom, a gente tem uma leitura, fizemos uma construção, fizemos uma construção de longa data para o plano de governo que nós temos, que nós já publicamos, registramos e temos divulgado nas redes sociais. E essa questão do investimento, do empreendedorismo, é algo que a gente vai fomentar com certeza em estando na prefeitura. Acho que é muito importante a gente poder dizer que a crise econômica como um todo, ela já estava instaurada no país muito antes da pandemia. E que a pandemia, ela só agravou a situação, né, de todos, né, de empresários, de pessoas que prestavam pequenos serviços, de microempreendedores. Então, a grande questão que está posta aí é a questão de nós podermos resgatar, se nós quisermos pensar numa cidade do futuro, nós possamos investir nesse empreendedorismo. E como fazer isso? Qual o projeto para subsidiar esses empresários que ficaram com seus estabelecimentos comerciais fechados durante a pandemia? Na verdade, eu acho que a prefeitura ela tem um papel e ela pode atuar em 3 frentes, tá? Na frente da informação, a gente poder ter mapeado todos esses estabelecimentos, esses microempreendedores que nós temos na cidade, né? Então, nós precisamos de informação e as novas tecnologias, elas servem para isso. Nós temos a prefeitura tem a possibilidade de levar formação, né, também formando tanto o empreendedorismo individual quanto o empreendedorismo coletivo. A gente tem experiências em outros países que passaram muito bem, obrigado à crise econômica e essa crise causada pela pandemia, né, por investimento em empreendedorismo coletivo, né, em grupos, né, em cooperativas que disponibilizaram seus serviços
não só para a cidade, mas também para outras regiões, e conseguiram passar. As empresas, muitas quebraram, muitas tiveram problemas graves, e esses grupos de empreendedorismo coletivo se mantiveram. Então a gente tem experiências, existem experiências que a gente pode trazer para dentro de Esteio para poder fazer esse investimento. E também tem uma questão de microcrédito, tá? Que a gente também quer fazer esse investimento para poder dar um suporte para as empresas. E aí a gente também entra na questão do onde sai esse recurso, né? Eu ia te perguntar também sobre a isenção ou redução de impostos. Vai existir algo nesse sentido? Olha, isso é uma questão que a gente vai ter que avaliar a partir da leitura real do orçamento. Hoje, o que a gente faz, a leitura que se faz da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e que ela está sustentada num plano plurianual, essas questões elas precisam ser analisadas. Tá? Agora, nós temos sim a possibilidade de buscar recursos do Banco Mundial, existem recursos a fundo perdido para esse tipo de assessoramento, para que nós possamos trazer desenvolvimento e economia para a cidade. Eu tenho uma experiência de poder circular por outros países, até por conta da função do trabalho que eu exerço hoje. Então a gente tem essa visibilidade, conhece projetos que foram desenvolvidos em outros municípios, em outras cidades, né, que foram, sim, com investimentos do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, existe possibilidade de a gente trazer desenvolvimento para a cidade a partir de experiências que outros municípios já viveram. Se outros municípios fizeram, e fizeram com recursos, né, de outras fontes, Esteio também pode. Correto. E quanto à pavimentação da cidade? A questão da pavimentação é algo que essa questão da infraestrutura da cidade como um todo, tá? Bom, acho que é preciso dizer que todas essas questões, qualquer questão que a gente planeje para a cidade, que são questões de manutenção da cidade como um todo, elas precisam sempre estar sustentadas na viabilidade financeira da cidade. O que fez a atual gestão? Pegou 10 milhões no Banco do Brasil com juros altos para pavimentar a cidade como um todo. Né? Então, com 2 anos de carência, e que as próximas 2 gestões, que eu espero que seja eu, vamos ter que pagar essa conta. E é claro que é uma conta que a gente vai renegociar com o Banco do Brasil, rever esses juros, porque isso não é possível. Então, quem está pagando a conta da pavimentação que foi feita em Esteio é a população que vai pagar, e vai pagar caro. Depois, pagar com déficit depois em políticas públicas de saúde, educação, porque é tudo o mesmo cofre. A prefeitura tem um único cofre, né, onde ela tem que investir 25% em educação, 18% em saúde, enfim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as ações. E não dá para fazer ações só com finalidade eleitoreira. Então essa é uma crítica sim que eu faço, é uma crítica que as pessoas que conhecem o orçamento por dentro fazem, que é importante pavimentar a cidade? Mas é importante a gente ter responsabilidade fiscal para fazer essas ações, e não da forma como foi feito. A questão da energia elétrica, né? Aqueles postes, eu circulo por Esteio, né? Postes e fios que formam um emaranhado na cidade, horrível, poluição, né? Visual. Como melhorar essa situação? Olha, a gente sabe que tem todo um planejamento no sentido de dialogar com essas operadoras e algumas ações que essa administração acabou instaurando para tentar melhorar essa questão dos fios, porque visualmente é muito feio. Em outros lugares, em outros países, a gente olha uma cidade visualmente bacana, organizada, limpa. E nós temos em Esteio, passamos 4 anos dessa gestão e não conseguimos ver essa questão resolvida. Nós vamos sim chamar essas operadoras, porque não é só energia elétrica, é a questão toda das operadoras de telefonia, TV a cabo e etc., para que nós possamos encontrar uma solução viável para que visualmente a cidade de Esteio possa melhorar. A cidade de Esteio tem muito que melhorar em termos da infraestrutura para que ela fique uma cidade bonita, porque ela não é uma cidade bonita. A gente tem questões que precisam ser feitos e com certeza nós vamos chamar novamente e vamos estabelecer prazo para algumas coisas. Porque não adianta chamar sem a gente poder acompanhar, fiscalizar todos os serviços que vão ser prestados na cidade. Porque é isso, esse é um papel do gestor.
está o tempo todo acompanhando para que o projeto aconteça e saia do papel. Magela, há uma questão muito polêmica que é quanto à fábrica da Votorantim, né? A questão de poluição, gera, não gera, enfim. Como tu pretende abordar esse assunto? Bom, todas essas questões que estão relacionadas com a questão ambiental, né? A gente tem técnicos na Secretaria do Meio Ambiente e nós vamos fazer um estudo bem severo de todas essas empresas que geram poluição para a cidade. Não é só a Votorantim, a gente tem outros pontos também, a própria Petrobras, que acaba gerando, tem dias na cidade de Esteio, você conhece, né? Tem dias que a gente está com um cheiro terrível na cidade, né? Então tem uma questão também de saúde para a população como um todo, e nós vamos chamar os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e para encontrar soluções, porque essas empresas elas também têm técnicos que se debruçam sobre essa questão ambiental. Tá? E o prejuízo não pode ficar para a cidade, a gente sabe disso, e nem para o morador da cidade. Então, poluição é algo muito sério, né? E a gente precisa cuidar. Tu trouxe o exemplo da Votorantim, mas existem outros exemplos em razão da polêmica, né? Que é o que mais se ouve, né? Por isso que eu te trouxe na verdade, o Votorantim, a questão da Petrobras, a gente tem empresas que também largam resíduos nos arroios e não são fiscalizadas. Eu estive em alguns pontos da cidade, que está até nas minhas redes sociais, que o cheiro é insuportável dos arroios para aquelas pessoas que moram na beira do arroio, né? E ainda agravado, não só a questão do esgoto, enfim, do arroio, mas agravado por uma empresa que larga os dejetos todos dentro do arroio. E o dia que larga, a população não aguenta. Então, assim, nós temos muitos pontos relacionados com a questão ambiental que precisam ser olhados, e a partir do momento que a gente faz esses levantamentos, a gente tem que tomar ações efetivas para resolver, né? E isso é uma questão que tem a ver com a minha postura de gestora. Não adianta só levantar o problema, precisa encontrar uma solução, e uma solução que tenha prazo para que ela possa efetivamente ser que essa situação seja resolvida. Então, sempre há uma solução, e eu tenho certeza que haverá uma solução razoável que será apontada pelos técnicos e pelos estudos que, se não tivermos técnicos para fazer, estudos que serão contratados para isso. Correto. Como melhorar ou até mesmo regularizar a situação dos ambulantes e dos informais? Essa questão, esse eu acho que é um papel importante da prefeitura, tá? Porque a gente falou anteriormente na questão do empreendedorismo, né? E numa crise que nós estamos vivendo, nós não podemos simplesmente impedir as pessoas. É porque eles precisam levar o ganha-pão para dentro da sua casa. Precisam trabalhar. A gente está falando de uma crise econômica, as pessoas estão ali, né? Se virando. Agora, claro que por isso é o papel da prefeitura fundamental. Precisa cadastrar essas pessoas, precisa ajudá-las, precisa colocá-las num lugar adequado, porque eu sei que tem toda uma discussão também com relação aos lojistas, né? E que essas pessoas acabam, de uma certa forma, ocupando ou tirando a possibilidade do lojista que paga impostos para a prefeitura. Então a gente precisa trazer essas situações, tá? Dialogar com eles e colocá-los num lugar adequado, regularizar a situação deles junto à prefeitura para que eles deixem de estar na informalidade e gerando uma certa tensão com os lojistas e as pessoas, os comerciantes da cidade. Sobre saúde pública, o que tem para melhorar e o que tu pretendes fazer? Bom, a questão da saúde, nesse período de pandemia, uma das questões que os técnicos verificaram é que houve um atraso no calendário de vacinação das crianças como um todo, tá? Esse é um ponto que a gente vai ter que observar no pós-pandemia, até por conta do afastamento social, da questão da dificuldade das pessoas de se deslocarem. Num determinado período, os próprios técnicos estiveram recolhidos, enfim, atendendo no mesmo volume. E um dos efeitos da pandemia, que não é a pandemia propriamente dita, mas é um efeito da pandemia, é um atraso na caderneta nas vacinas das crianças, né? E isso é um problema de saúde pública, sim, né? Essas crianças a gente precisa atualizar,
toda essa demanda de vacinação, tá, que a cidade acabou gerando por conta da questão da pandemia. A gente tem sim algumas propostas específicas com relação à questão da saúde. Nós vamos fazer um investimento e vamos buscar recursos para que nossos pacientes com câncer possam ser atendidos. Eu sou voluntária da Liga Feminina de Combate ao Câncer e a gente, visualizando a situação de quem tem diagnóstico de câncer, é dramático, né? Nosso hospital de referência de atendimento do câncer é o Centenário. Ele atende 18 municípios da região. Então, se eu tiver um diagnóstico de câncer, ao invés de eu ser atendida em 60 dias, o que preconiza a legislação do Ministério da Saúde, essas pessoas não são atendidas em 60 dias. E a gente sabe o que significa ter um diagnóstico de câncer. Então, essa é uma das bandeiras que nós estamos nos comprometendo, não só para mulheres, mas para homens, mulheres e crianças. Nós vamos olhar por essa e vamos encontrar uma alternativa sim e quem sabe podendo tornar o Hospital São Camilo também uma referência para o atendimento desses pacientes. Visando a futura geração da cidade de Esteio e aquelas crianças que estão nas escolas municipais ou na escola municipal, como fazer uma análise de perfil ou até mesmo fomentar naquelas crianças a vontade de empreender, sabendo que será um futuro, né? Porque cada vez mais robô, cada vez mais trabalhos PJ, né? Cada vez menos necessidade de mão de obra. Como que pretende fazer isso nas escolas municipais? Na verdade, a questão, a gente fala da geração do futuro, mas é a geração do presente, né? Por isso a necessidade de investir nesses jovens que estão na educação, né? Então essa é uma questão, nós discutimos longamente com o grupo da juventude essas questões e das políticas para a juventude como um todo, tá? Mas pensando, você fala de escola municipal, a gente está falando já de um desenvolvimento ali desde a educação infantil, séries iniciais, né? Anos iniciais, né? E anos finais do ensino fundamental. Bom, primeiro porque na própria Base Nacional Comum Curricular a gente já tem essas questões de projetos de vida, de investimento curricular, né? Na questão do empreendedorismo, para que a gente vá trabalhando isso por dentro do currículo como um tema transversal. Mas todas essas questões que envolvem a educação, elas precisam passar pela formação dos professores. Essa é uma questão muito importante. Eu fui secretária de educação e eu sei exatamente do que fui. Sou professora, pedagoga, então essas questões relacionadas às temáticas que a gente precisa desenvolver, habilidades, competências que nós precisamos desenvolver nos nossos alunos, elas passam fundamentalmente pela formação dos professores. Até porque, né, era uma outra pergunta que eu ia te fazer, né, como avaliar quem vai dar aula de empreendedorismo ou quem vai fomentar isso nesses alunos, né? Um servidor público, será que teria condições de fazer isso? Né? Matheus, tudo passa pela formação do professor, né? Não adianta a gente imaginar, na formação inicial, que é na universidade, os cursos, eles não habilitam os professores. Isso é em todas as universidades, tá? Já há uma avaliação com relação a que condições os nossos professores que ingressam na educação como um todo têm de abordar toda a gama, porque as necessidades que a realidade nos impõe, elas são muitas. E lá na universidade existem especificidades, metodologias e etc. É claro que quando a gente traz pautas novas, né, que a própria Base Nacional Comum Curricular já impõe para os educadores, não dá para a gente pensar que só porque existe a necessidade de trabalhar empreendedorismo que os professores estão capacitados para isso. É um equívoco, né? Então, isso é o papel do gestor. A gente precisa trabalhar isso, então precisa fundamentalmente construir isso com as escolas, né? Que a pauta do empreendedorismo ela esteja dentro do projeto político-pedagógico da escola, que ela esteja regulamentada pelo regimento, que ela passe por uma validação do Conselho Municipal e que o poder público faça um investimento, né, em investimento, formação de professores.
E isso é um compromisso que a gente já fez e que vai fazer. E como tornar Esteio uma cidade mais digital? Ou quais são as propostas, né, para esse upgrade digital na cidade? Acho que a pandemia ela mostrou o quanto a cidade de Esteio ela estava defasada para as questões relacionadas à questão digital. E eu digo isso porque isso foi algo que a pandemia talvez ela tenha trazido, né, uma questão que botou na mesa, né, algo que o poder público como um todo, de muitas cidades, mas Esteio fundamentalmente que nós estamos abordando, tem como deficiência. Não adianta a gente de botar na mídia que a gente tem uma sala de inovação, que a gente tem isso, que a gente tem aquilo, que na hora que os professores precisam e que os nossos alunos precisam de internet para poder fazer as aulas remotas, as pessoas não têm acesso, né? Então, qual é a nossa proposição? Primeiro, nós vamos tornar Esteio uma cidade digital, sim. O acesso, nós vamos ter acesso à internet em uma série de pontos gratuitos para a cidade. Tá? Com relação aos equipamentos para os professores, tá, poderem dar as suas aulas, porque é uma realidade. Não adianta nós falarmos que agora nós estamos na pandemia e 2021 nós não estaremos na pandemia. Não, 2021 nós continuaremos ainda em pandemia, nem poderemos falar em pós-pandemia. Então essa questão da educação, ela vai impor sim uma nova metodologia e a necessidade de nós trabalharmos com o ensino híbrido. Né? A gente está falando de educação ora presencial, ora de forma remota. Né? Então nós vamos ter essa questão do online, do digital muito presente em 2021. E não sabemos, até termos a vacina, para que nós consigamos talvez conveniar com algumas instituições e trazer essa vacina como um todo para a população, nós ainda vamos estar sobre os protocolos de saúde que eles terão que ser obedecidos. Então essa questão do digital vai nos impor cada vez mais para a cidade como um todo, mas a educação fundamentalmente a gente vai ter que trabalhar com isso. E aí a ideia é a gente também nós fazermos uma série de campanhas para que nós possamos alcançar dispositivos móveis para os nossos alunos. Então o aluno, ele lá na casa dele, ele precisa ter acesso à internet, ele precisa ter algum dispositivo móvel. Não é que ele não tenha hoje, mas ele tem muitas vezes aquele dispositivo que não tem a capacidade para dar conta dessas aulas, enfim, entrar numa plataforma ou baixar um arquivo que o professor mande para uma atividade. Então tem uma série de questões. Então a gente vai trazer essa questão da cidade digital, pensar em formação, sempre nesse viés, equipamentos, formação e conectividade. Se não agregar esses três elementos, não adianta falar de cidade digital ou ir para a mídia dizer que fez isso, fez aquilo, fez aquele outro, porque a população não sente isso, nem o professor efetivamente. Correto. Qual o maior problema de Esteio, segundo a tua visão? Olha, eu acho que Esteio é uma cidade com muitas condições, é uma cidade de pessoas trabalhadoras, de pessoas que têm vontade, né, de fazer e de que a sua vida se torne melhor. Tá? Hoje, acho que a cidade de Esteio tem uma questão ambiental e tem uma questão habitacional também que precisa ser resolvida. Aí, quando a gente fala da questão ambiental, a gente vai entrar nas questões relacionadas também à infraestrutura. Né? A gente tem muitas pessoas com loteamentos irregulares, pessoas que não têm casas, projetos que foram inacabados e que precisam ser dado continuidade. Então, acho que tem muitos pontos, né, que na cidade de Esteio a gente precisa atacar. Qual a região? Qual a região de maior deficiência hoje na cidade? Olha, acho que as questões, a periferia da cidade ali, toda aquela margem da Avenida Brasil que circula, bem as questões periféricas da cidade tem muitos problemas. A gente tem caminhado e o poder público tem se tornado Quais ausentes. recursos precisam mais? Olha, alguns recursos com o orçamento municipal a gente consegue dar conta. Outras questões de maior volume, precisa ser buscado recursos federais ou investimentos que se traga para a cidade a fundo perdido. Tá? Então tem questões que a gente vai precisar mergulhar para resolver alguns problemas que vem passando de uma gestão para outra
algumas questões que ficaram inacabadas, né? Projetos que pararam, como o PAC 2, enfim, que precisam ser retomados, porque as pessoas estão lá, né? Atemorizadas todos os dias com a possibilidade de serem despejadas, de não terem para onde ir, pessoas que não têm mais condições de pagar aluguel por conta da própria crise, não tem mais fonte de renda nenhuma. Então, assim, tem uma série de problemas bem graves. Eu diria que a questão, talvez, assim, resumindo, acho que a questão social da cidade precisa ser olhada com mais carinho. Correto. Como que será a tua relação com o atual governo do Estado? Olha, eu acho que qualquer gestor precisa estabelecer uma relação respeitosa tanto com o governo do Estado quanto com o governo federal, tá? São esferas diferentes, mas com autonomia de tomada de decisão, né? E é muito importante que esse relacionamento seja um relacionamento onde a gente não se submeta, né? Que traga e que dialogue pelo melhor para a cidade, mas sempre na perspectiva de trazer o que for melhor para Esteio. Vamos manter o melhor relacionamento possível, tanto com o governo estadual quanto com o governo federal, apesar de politicamente termos posições diferentes. E com a Câmara de Vereadores? A Câmara de Vereadores é um poder autônomo, né? E nós entendemos que a Câmara precisa fazer o que é seu papel, fiscalizar as ações do Executivo, e não aconteceu que nem hoje, né? Porque hoje a Câmara de Vereadores é um departamento da administração, os projetos são resolvidos em almoços, projetos que entram sem tramitação, porque não precisa discutir. Não, a Câmara de Vereadores precisa representar a população, e os projetos que entram na Câmara de Vereadores precisam tramitar dentro da legislação, dentro do regimento da Câmara, e eu quero muito ser fiscalizada pela Câmara, porque uma administração competente é sim uma administração que é fiscalizada pelo Poder Legislativo. Eu já vivi uma época como secretária de Educação do governo da Sandra, onde eram 21 vereadores, a maioria de oposição, e nós não tínhamos nenhum problema. Todas as vezes que as comissões chamavam, os secretários iam, a gente ia, dialogava, se precisava fazer, se eles precisavam, ao fazer alterações, sugeriam, né? Se tínhamos que discutir, discutíamos, se precisava chamar audiência pública, chamávamos. Então eu entendo que se a Câmara efetivamente fizer o que ela precisa fazer e o Executivo fizer aquilo que ele precisa, estabelecendo sempre um diálogo entre os poderes, não vamos ter nenhum problema. Eu nunca tive nenhum problema no diálogo com a oposição e eu tenho certeza que não teremos. A Magela é uma pessoa que vai lá e faz, e por quê? A Magela é uma pessoa que vai lá e faz, sim, isso é do meu perfil, né? Eu até, anteriormente, nós estávamos conversando sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita energia para o trabalho, né? Sou uma pessoa que dialoga, me considero uma pessoa que sabe trabalhar em equipe, que escuta. E então eu entendo que eu vou lá e faço da melhor forma possível, escolho as melhores pessoas para estarem comigo sempre, porque também não se faz nada sozinho, a gente sabe e vamos contar sim com os servidores públicos que a gente entende que são pessoas competentes, que fizeram um concurso público e são eles que executam as políticas públicas. O gestor não faz nada sozinho. A gente tem que entender que nós seremos eleitos para ocupar um lugar de fazer a gestão da cidade, e essa gestão precisa ser com as pessoas, né? A prefeitura não é um castelo e quem está no lugar não é um rei e nem uma rainha. Então a prefeitura é a casa do povo, ela precisa interagir, e quem implementa as políticas públicas são os servidores, que serão muito respeitados na próxima gestão. Ok, Magela, muito obrigado pela tua presença no nosso programa. Né, a gente chega ao fim aí, os candidatos têm o mesmo tempo e as mesmas muito perguntas. Obrigada, agradeço. E nós vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos já.
Agora nós vamos conversar com o atual prefeito e candidato à reeleição de Esteio, Leonardo Pascoal, do Partido Progressista. Lembrando que todos os candidatos têm o mesmo tempo de entrevista e respondem as mesmas perguntas. Leonardo, é um prazer estar aqui contigo. Eu que agradeço, Matheus, a ti, a RDC TV, por esse espaço, né, da gente poder falar um pouco sobre o que a gente fez ao longo dos últimos anos e também sobre as nossas propostas para o futuro de Esteio. Leonardo, nos últimos 2 anos vem se falando muito de posição política, né? Então, a pergunta que eu te faço, tu te considera de direita ou de esquerda? Sempre me considerei um político, e antes mesmo de ser um agente político com mandato, né, uma pessoa de centro-direita. Me filiei ao Partido Progressista no dia que eu completei 16 anos de idade, né, e adotei uma posição política ainda jovem, que na época era difícil, né, porque na época a esquerda estava em alta, né, o auge do Partido dos Trabalhadores. Inclusive participei da primeira eleição em que o Diretório Central dos Estudantes da URGS não foi comandado por movimentos de esquerda, então mantenho desde lá essa posição e continuarei com ela aí pelo resto da minha caminhada política. Qual a avaliação sobre a atual gestão, que no caso é tua? Olha, nós avançamos em todas as áreas nos últimos 4 anos, resolvendo problemas históricos, crônicos, de diferentes setores da administração municipal. Investimos de forma prioritária na saúde, acabamos com as filas em frente aos postos de saúde, que era uma realidade do município, as pessoas tinham que ir de madrugada, com chuva, com frio. Tivemos o melhor resultado em segurança pública dos últimos 18 anos, desde que existem estatísticas de criminalidade, né, com indicadores do Estado. A gente também criou 7 novas escolas municipais, a maior criação da história da cidade, zerando a fila de espera na educação infantil e talvez um dos fatores mais importantes, né? A gente conseguiu deixar aquela lembrança de enchentes e alagamentos que por tanto tempo afetou o município de Esteio, deixando milhares de pessoas desabrigadas, num passado que a gente não quer que volte, fruto de investimentos muito assertivos que a gente fez nessa área, com obras de drenagem, manutenções, limpezas que a gente fez ao longo do período. Como fomentar o empreendedorismo lá em Esteio? Olha, muitas vezes, se o poder público não atrapalhar, já é um grande incentivo para quem quer empreender. Porque o que a gente mais vê, muitas vezes, em vários espaços, em diferentes níveis, seja em âmbito municipal, estadual, federal, é às vezes o setor público querendo avançar sobre a atividade econômica, impondo regramentos ou outro tipo de normas que acabam gerando distorções, tirando competitividade e, com isso, criando um ambiente hostil a quem quer empreender. Em Esteio, a gente fez o contrário, desde o início. Nós procuramos modernizar a nossa legislação para tornar Esteio um ambiente fértil, favorável para quem queira empreender na cidade, né, seja a partir da ampliação de negócios existentes ou da atração de novos negócios. Então, por exemplo, nós, no primeiro ano, já implantamos um novo plano diretor de desenvolvimento urbano. O nosso anterior tinha 75 regimes urbanísticos, o que acabava por impedir que negócios surgissem na cidade. Nós criamos um novo plano diretor mais moderno, flexível, com apenas 5 regimes urbanísticos. Com isso, mais de 80% das viabilidades que eram negadas anteriormente, né, passaram a ser autorizadas com um novo plano. Para dar um exemplo bastante concreto, né, em Esteio, no plano diretor anterior, na gestão passada, não se poderia ter microcervejaria em nenhum lugar da cidade, né, porque era considerada uma atividade de potencial poluidor alto. Mesmo que fosse alguém lá produzindo com 2, 3 panelas, uma produção pequena, caseira, era impedido. O novo plano diretor veio para acabar com isso. Nós também criamos uma nova legislação do Código de Obras, o nosso tinha mais de 30 anos, um novo Código Tributário sem aumentar impostos. Nós implantamos uma nova lei de infraestrutura de telecomunicações, porque quem quer empreender precisa ter cada vez mais na internet de qualidade, telefonia e tudo mais. Fizemos a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e à geração de empregos, que atraiu milhões de reais em investimentos privados, com incentivos fiscais e benefícios de ordem econômico-financeira para ampliação de negócios já existentes e para atração de novos negócios. Fizemos grandes programas de infraestrutura, porque também quem quer empreender precisa encontrar, né, uma via bem pavimentada, rede de esgoto, rede de drenagem funcionando, tudo isso é importante. Estamos, né, a todo vapor com obras do condomínio industrial Esteio do Futuro, né, que vai ter lá 19 novas empresas
atuando no município. As obras se concluem ainda nesse ano de 2020, com os lotes sendo entregues até o final do ano. E fizemos muitas outras coisas. Esteio foi o primeiro município do Brasil a implantar a Lei Municipal de Liberdade Econômica, acabando com a exigência de alvarás e de pagamento de taxas para negócios de baixo risco. E tudo isso já deu um resultado fantástico até aqui. E o que a Prefeitura vai fazer, ou qual o projeto que a Prefeitura tem de subsídio ou de ajuda, de atenção para aqueles empresários que ficaram com seus estabelecimentos comerciais fechados durante a pandemia? Esteio teve um diferencial que nós em nenhum momento fechamos toda a atividade econômica da cidade. Talvez um dos poucos municípios que tenha passado dessa forma, porque desde o início nós entendemos que aquela dicotomia que estava sendo pregada por muitos, né, de que havia uma escolha a ser feita entre salvar vidas, né, ou salvar empregos, a gente entendia que essa dicotomia não era verdadeira. É óbvio que preservar as vidas sempre foi prioridade nossa, e investimos muito em saúde, como a gente fez desde o início do governo, mas a preservação dos empregos dependia, obviamente, do funcionamento das atividades econômicas, porque a gente vive uma realidade em que as pessoas precisam diariamente sair de casa para trabalhar, para empreender, para poder, né, manter a sua família. Mas existiu ou vai existir algo que a Prefeitura vai fazer com isenção de impostos ou redução? Nós fizemos. Para que dê um upgrade aí nos empresários? Nós fizemos o maior corte de impostos da história de Esteio. Reduzimos 118 alíquotas do ISS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Estão reduzidas essas alíquotas para o nível mínimo, que é 2%, o nível constitucional, né, estabelecido na Constituição, até 31 de dezembro. E a nossa intenção, inclusive está no nosso programa de governo, é manter essas alíquotas nesse patamar de forma definitiva. Com essa redução de impostos, a gente conseguiu, no primeiro trimestre, isso entrou em vigor no dia 1º de julho, né, foi aprovado pela Câmara Municipal, no primeiro trimestre em vigor dessas novas alíquotas, a gente conseguiu voltar a ter crescimento na arrecadação de ISS. O crescimento foi de 6,9% nesse período em relação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, nós prorrogamos o vencimento de tributos, também IPTU e outros impostos, e também agora a gente fez uma lei que isenta o ISS, vai a 0% o ISS de todas as novas construções que forem aprovadas e iniciadas até o final do ano de 2020, para estimular especificamente o setor da construção civil. É por isso que mesmo em meio à pandemia a gente conseguiu atravessar com um dos resultados mais positivos em termos de emprego e também de abertura de novos negócios. E é obviamente que a construção civil movimenta a economia, gera renda, emprego, mas ao mesmo tempo a estruturação de ruas, avenidas, enfim. Sobre a pavimentação, o que vocês pensam? Como ampliar a pavimentação das ruas de Esteio? Nós implantamos ao longo do nosso mandato o Renova Esteio Asfalto, maior programa de pavimentação da história do município nos seus 65 anos. Pavimentamos mais de 80 ruas da cidade, a maior parte delas nos bairros mais distantes, mais periféricos do município, onde era chão batido ou onde havia pedra irregular, né, como calçamento. Isso mudou a cara da cidade. A gente conseguiu também pavimentar as principais vias da cidade, por onde escoa boa parte, né, do fluxo, do tráfego do município. E a nossa intenção para o próximo mandato é dar continuidade nesse programa, pavimentando ainda mais, até porque Esteio, né, teve obras de esgotamento sanitário ao longo dos últimos anos, da última década principalmente, e isso fez com que boa parte da nossa malha viária ficasse comprometida. Então nós estamos fazendo, né, já fizemos muito em pavimentação e vamos fazer ainda mais no próximo mandato. Com relação à energia elétrica, né, postes de iluminação que já são antigos, que ainda existem aquele emaranhado de fio que causa poluição visual, e a gente vê assim, ninguém vai fazer hipocrisia aqui, que Esteio realmente tem se levantado, tem melhorado, né, mas existe, para deixar ainda mais atraente a cidade, existe algum projeto com relação a isso? Sim, nós aprovamos na Câmara Municipal a lei que a gente chama popularmente de Lei dos Fios Soltos, que é justamente para autorizar o município a adotar determinadas medidas em relação às empresas concessionárias de telefonia e de internet que utilizam, né, o posteamento existente da concessionária de energia elétrica
para a instalação dos seus serviços. Já iniciamos daí com ações de fiscalização, notificações de diversas empresas. É claro que resolver isso da cidade toda leva bastante tempo, né, porque é uma situação crônica que vem de muito tempo. E infelizmente hoje em dia, né, essas empresas brotam muitas vezes do nada e operam à noite, de madrugada, instalando fiações que são clandestinas, não são autorizadas pela concessionária de energia elétrica, mas a gente tem feito ações permanentes, sobretudo nas vias de maior fluxo, né, de pessoas, porque é uma questão de segurança também, fazendo corte de fiação que está em desacordo e fazendo notificações e aplicação de multas. E sobre iluminação, tu falaste, nós demos início ao Renova Esteio Iluminação, que prevê a substituição de toda a planta de iluminação pública da cidade, todas as luminárias da cidade, por tecnologia LED. Hoje a gente já tem o bairro Três Portos 100% com tecnologia LED, né? Isso dá uma redução de custos e uma melhoria, né, significativa na luminosidade, e está em processo licitatório para já a primeira etapa da região central do município também. Um assunto polêmico, que é de uma fábrica que acaba gerando renda e emprego para a cidade, mas existe muitas questões também que são questionadas sobre a parte de poluição causada ou ocasionada ou não pela Votorantim. O que o senhor tem para nos dizer sobre isso? O licenciamento ambiental da Votorantim Cimentos, ele é feito, conduzido e fiscalizado pela FEPAM, né, em razão do porte, da atividade econômica da empresa. Mas a gente mantém a relação próxima, né, estreita, acompanhamento de fiscalizações e inclusive atendimento de denúncias quando ocorrem através da ouvidoria da prefeitura. Sempre a nossa equipe de fiscalização vai ao local para identificar ou, né, diligenciar junto à FEPAM se há algum problema, e felizmente nos últimos tempos a gente não tem tido maiores problemas em relação a isso. Sobre as propostas de regularização para ambulantes e informais, existe algo nesse sentido? E também há um contraponto diante disto, que as pessoas pós-pandemia, muitas tiveram que optar em levar alimento para dentro da sua casa, fazendo qualquer coisa ou até uma venda numa sinaleira. Como o senhor vai lidar com isso agora? Na verdade, isso é algo que a gente lida desde o primeiro dia do governo. Nós encontramos uma cidade em que empreender era difícil, em que emitir um alvará era difícil, ou coisa do gênero. Nós, desde o início, já tornamos o processo de licenciamento 100% online, especialmente para micro e pequenos empreendedores, e isso, né, também para os ambulantes, e tivemos uma postura de parceria, mas também de firmeza em relação a isso. Nós conseguimos regularizar muitos dos ambulantes que atuavam na cidade, que passaram a ter o seu alvará. Hoje não precisa mais com a Lei de Liberdade Econômica, mas à época precisava do alvará. Mas também deixando claro que a atividade de ambulante, ela não possibilita um ponto fixo na calçada na frente de um estabelecimento comercial, porque isso desvirtua, descaracteriza a atividade de ambulante, que é aquele que realmente, né, caminha pela cidade, visita casas, visita lojas, visita comércios para vender os seus produtos. E o resultado foi bastante positivo. A gente tem hoje o reconhecimento por parte das entidades empresariais e dos próprios comerciantes da cidade que isso tem funcionado com uma grande harmonia. Nós tivemos ao longo do nosso mandato, até o dia 1º de outubro, mais de 4.400 novos CNPJs. Boa parte deles de empreendedores individuais, né, micro e pequenos empresários. Eu não peguei dos 4 anos, dos últimos 4? Isso, de 1º de janeiro de 2017 a 1º de outubro agora de 2020. Mais de 4.400 novos CNPJs no município de Esteio. E o senhor sabe precisar quantos desses se mantêm até hoje? Sim, a gente tem um balanço, né, em relação ao número de CNPJs que são criados e o número de CNPJs que são baixados. E os que são baixados não correspondem nem a 15% do total de CNPJs novos que são criados na cidade. Boa parte dele de micro e pequenos empreendedores, né, que, como você falou, às vezes é a pessoa que decide, né, na sua própria casa, né, na garagem da sua casa, começar a produzir algum tipo de alimento ou outra coisa para vender
pela cidade. Mesmo no período de pandemia agora, a gente teve crescimento, o saldo entre abertura de negócios e fechamento de negócios foi positivo na cidade. Uma realidade que era diferente. Quando nós assumimos a gestão, a gente passava, mesmo na Avenida Presidente Vargas, que é a principal, e via placa de aluga-se, vende-se, enfim, por todos os cantos. Hoje a realidade é bem diferente, empresas nos procurando para mudar a sua sede para a cidade. Só depois da Lei de Liberdade Econômica, que nós implantamos no ano passado, e que mais de 50% dos novos negócios não precisaram pagar taxa nem alvará, a gente teve uma abertura de mais de 1.500 CNPJs na cidade em pouco mais de um ano. Sua gestão, o senhor já vem fazendo e já conhece bem a saúde pública de Esteio. O que ainda tem para melhorar e como o senhor pretende fazer isso? Saúde foi a prioridade do nosso governo desde o primeiro dia. Nós aumentamos em mais de 120% os investimentos dessa área em relação à gestão anterior. E hoje Esteio tem a rede de saúde mais bem avaliada da região metropolitana, medido por pesquisa do Instituto Amostra, né? Não somos nós que estamos dizendo. Isso é pesquisa feita com as populações dessas cidades. Acabamos com as filas em frente aos postos de saúde, ampliamos a oferta de serviços, qualificamos e muito o nosso Hospital São Camilo e hoje a gente tem uma rede que é, naquilo que é de responsabilidade do município, resolutiva e célere. Mas a gente vai avançar mais. A gente vai ampliar o centro de especialidades do Hospital São Camilo, nós vamos abrir mais uma unidade básica de saúde no território que hoje é atendido pela UBS Jardim Planalto, vamos implantar um ambulatório de saúde mental, porque essa é uma demanda crescente, e sobretudo agora com a pandemia mais ainda, um ambulatório para o atendimento de pessoas com doenças crônicas e fazer muito mais. A gente tem um programa de governo concreto, viável, execuível e que vem para atender realmente esse processo de qualificação, de modernização e de maior resolutividade do nosso sistema municipal de saúde. Nestas escolas que o senhor fala que criou e realmente são existentes, existe algum plano de cursos profissionalizantes ou incentivo ao empreendedorismo para essas crianças que serão o futuro de Esteio ou até mesmo do Estado? Sim, nós temos uma parceria com o Sebrae, através do programa Cidade Empreendedora, para a implantação do empreendedorismo nas escolas. Isso ficou prejudicado, obviamente, agora com a pandemia, com a suspensão das aulas presenciais, mas isso é um programa que está em curso já na cidade. Nós temos já feito ao longo do mandato parcerias com o Senai para qualificação realmente da mão de obra do município, especialmente de jovens da cidade. E no próximo mandato a gente vai ampliar isso com a criação do Esteio Tech, que é um programa de qualificação profissional realmente, voltada para a inserção no mercado de trabalho. E vamos também criar polos de incubadoras tecnológicas com foco especificamente, né, no empreendedorismo da inovação, no surgimento de startups. Já temos isso alinhado com 2 universidades. Entre o final deste ano e o início do próximo, a gente deve estar inaugurando esses polos no município para também ser uma outra oportunidade, especialmente nesse segmento de indústria 4.0, da economia 4.0 que está crescente, e uma cidade como Esteio, que tem um pequeno espaço territorial, precisa apostar nisso, né, em tecnologia, inovação, em serviços que tenham valor agregado. Né? E como base disso tudo, o nosso foco na educação básica realmente, com acesso para todos os estudantes. Né? Esteio, única cidade da região que atende 100% da demanda de vagas em creche para a escola. E a construção de um referencial curricular inédito na cidade, né, com ampliação de disciplinas, né, de componentes curriculares que são trabalhados, a ampliação da carga horária de aula dos nossos estudantes do ensino fundamental, ampliação do número de escolas de tempo integral também na cidade, tudo isso para que a gente possa preparar essas crianças e jovens para que ali na frente, né, possam ser bons funcionários, possam ser bons empreendedores e também bons cidadãos. Como avaliar a questão de um funcionário público, por exemplo, tratar assuntos como cursos técnicos ou empreendedorismo? Como fazer essa análise de perfil? Porque sabemos que empreendedor é perfil e já vem se discutindo isso, inclusive, em outros programas. Como tratar, quem vai dar ou como fazer essas crianças aprenderem sobre empreendedorismo ou uma escola técnica? A gente tem que buscar parcerias, buscar quem já faz isso.
Então, para tratar de empreendedorismo, nada melhor do que aproximar, e a gente fez isso nos últimos anos, levando empreendedores, pessoas que conhecem a realidade do que é empreender, né, sabem das dificuldades, dos desafios, das potencialidades. Da mesma forma, o ensino profissionalizante, a gente foi lá buscar parcerias com quem faz isso já há muito tempo, que é o Sistema S, sobretudo através do Senai. Então, a gente tem que buscar quem tem já expertise, tem experiência, tem conhecimento nessas áreas, para que a gente possa potencializar o nosso resultado. É óbvio que a gente tem servidores envolvidos nesses programas, mas essa ponta lá, né, da conversa, do diálogo, do ensinar aqueles que estão buscando isso, a gente tem que buscar parcerias para poder otimizar o resultado. E como tornar Esteio uma cidade modelo, um município modelo para esse upgrade digital? Esse é um grande desafio, por isso que a gente está buscando essa parceria com universidades. Quando a gente iniciou a gestão, Esteio não tinha nenhum polo universitário, hoje nós temos vários, temos uma relação próxima com o ambiente acadêmico, né, que é onde a gente tem lá um grande volume de cabeças pensantes, de cabeças que estão realmente focadas, né, voltadas para a inovação. Então isso é importante, criamos prêmios para estimular que as pessoas também pensem sobre problemas cotidianos da cidade, que é o Prêmio Esteio de Estudos Científicos. Então a gente está com uma relação muito estreita com a academia. E agora, nas próximas semanas, nós vamos encaminhar para a Câmara Municipal um projeto de lei propondo a criação da política municipal de inovação, ciência e tecnologia e a criação do Conselho e do Fundo Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, para que possa fazer essa aproximação, né, naquela tríplice hélice, né, o poder público, a academia, né, as universidades e o setor privado por meio das empresas, especialmente as empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento, que têm um olhar mais especial para a inovação, para que a gente possa, a partir disso, implantar ações, programas que cheguem, né, nas pessoas da cidade, sobretudo nos jovens, para que eles vejam isso como uma oportunidade para o futuro e possam decidir ficar em Esteio, empreender em Esteio e fazer de Esteio uma cidade modelo para isso. A gente já tem alíquotas mínimas do ISS, né, do Imposto sobre Serviço, que é um imposto que incide sobre esse tipo de atividade, então com certeza a gente vai ter todas as condições necessárias para que esse tipo de negócio possa prosperar no município. Qual é o maior problema de Esteio, segundo o seu ponto de vista? Olha, a gente conseguiu resolver grande parte dos problemas da cidade ao longo desse período. Nós ainda precisamos urbanizar uma determinada região da cidade, né? Nós conseguimos urbanizar quase todas as regiões vulneráveis do município, isso representa mais qualidade de vida para as pessoas, mas a gente ainda tem uma região da cidade que precisa ser urbanizada, que é a região da Barreira, da Jorge Souza Moraes, né, uma região ali difícil, né, que precisa receber investimentos de infraestrutura, drenagem, pavimentação, esgotamento sanitário. Então esse é um grande desafio para o segundo mandato, né, e dar sequência no processo de transformação positiva que a gente vem tendo nos últimos anos, com foco especialmente no empreendedorismo, para que mais empresas procurem a cidade. No nosso mandato, nós tivemos um crescimento de mais de 38% na abertura de novas empresas na cidade em relação à gestão anterior. Isso que a nossa gestão nem terminou, nós vamos passar dos 40% até o final desse nosso primeiro mandato. Isso significa mais emprego, mais renda e mais tributos que depois se revertem em programas sociais, né, que nos permitem conseguir reduzir, como fizemos, a carga tributária e dar mais qualidade de vida para as pessoas. O senhor, como gestor público, como é e como se faz as escolhas de em que região ou que bairro da cidade se vai se investir primeiro? Depende do tipo de decisão, né? Administrar e fazer escolhas e administrar o orçamento público é compatibilizar um conjunto de demandas que são infinitas com recursos que são finitos e que às vezes, né, nem dependem da própria administração municipal. Agora, as decisões têm que sempre levar em conta a abrangência, né, do que a gente vai fazer, quantas famílias, quantas pessoas serão beneficiadas com isso. Então o interesse público, o interesse coletivo tem que estar sempre em primeiro lugar. A viabilidade, a gente precisa ter viabilidade jurídica, financeira, orçamentária para poder viabilizar as tomadas de decisão. E isso a gente faz ouvindo as pessoas. Nós criamos um mecanismo de proximidade com as pessoas inédito na cidade. O gabinete aberto, onde todas as segundas-feiras a gente atende a população, o vice-prefeito e eu, atendemos quase 6.000 pessoas individualmente ao longo
do mandato, o Prefeitura na Rua, onde a gente leva, além, né, do vice-prefeito e do prefeito, todos os secretários municipais para todos os bairros, e ao final do ano a gente faz rodadas de audiência pública em todos os bairros também da cidade através do Participa Esteio, onde a gente presta contas para a população e recebe as demandas deles. Além disso, a gente tem, né, dentro do nosso modelo de governança e gestão, a participação dos conselhos municipais e de outros mecanismos para que a gente possa receber as demandas da população. Nós tornamos efetiva a ouvidoria da Prefeitura. Hoje, mais de 87% das demandas que ingressaram via ouvidoria da Prefeitura foram atendidas. Então, por ali é um canal também de participação direta das pessoas e a gente consegue ter um bom filtro daquilo que é prioridade para as pessoas e daquilo que eventualmente, embora seja uma demanda importante, né, não está dentre as prioridades daquela região do município. Como é e como será a sua relação com o atual governo do estado? Temos uma relação próxima, respeitosa, de cooperação. Tem uma boa relação com o governador Eduardo Leite, né, uma excelente relação com o vice-governador Ranolfo, que é de Esteio, né, então a gente tem um contato direto, permanente, e a nossa relação é realmente de harmonia, de respeito, de independência, mas de harmonia. Divergimos em alguns pontos, convergimos em muitos outros. Fizemos agora, por exemplo, a Expo Inter Digital, numa grande parceria, uma grande união de esforços entre o governo do estado, entre a prefeitura de Esteio e diferentes entidades copromotoras da feira. Então essa é a nossa relação com o Estado de foco em resultados para as pessoas, que é isso que mais nos interessa. E com a Câmara de Vereadores de Esteio, como é a sua relação, o que mudaria e como é a sua gestão? Eu fui vereador um mandato, então eu conheço bem o funcionamento do Legislativo Municipal. A gente tem uma relação também de muito respeito, de independência, claro, entre os poderes, mas de harmonia entre eles, porque o objetivo final de todos nós é o mesmo, que é o bem, né, da população de Esteio, embora possamos ter divergências, às vezes, de algumas ideias, de alguns projetos. Ao longo do nosso mandato, nós aprovamos 100% dos projetos que enviamos à Câmara Municipal, então a Câmara é partícipe das conquistas, dos resultados que a gente obteve ao longo desse mandato, porque nos deu esse voto de confiança, nos ajudou a aperfeiçoar projetos, a melhorar esses projetos e a aprová-los, para que eles pudessem, né, fazer essas mudanças estruturais que fizemos no município de Esteio. Então a gente procura semanalmente reunir os vereadores da base de apoio ao governo para discutir com eles os projetos, mas também mantendo uma relação de respeito, de diálogo, também com os vereadores de oposição, que também podem dar sua contribuição de forma respeitosa e sempre vão ser escutados. Esteio são somente 2 candidatos, né? Então eu posso lhe fazer essa pergunta. Como o senhor vê a sua oponente? Eu acho que sempre é delicado a gente tratar de fazer uma avaliação de ordem pessoal de um adversário nosso. Né? Propostas, então. Né, o programa de governo da candidata é um programa de governo de quem conhece pouco a realidade de Esteio, né? Porque grande parte das propostas que ali estão colocadas já acontecem, já são realidade, né? Então é um programa de governo que, no meu ponto de vista, ele não representa aquilo que a cidade quer para os próximos 4 anos, ele não representa ganhos em termos de qualidade de vida, em termos de desenvolvimento, de crescimento para a cidade nos próximos anos. Ele está muito pautado em questões sindicais, que não representam os interesses coletivos, né? Mas a gente respeita da democracia, né? Mantém uma relação respeitosa com a candidata adversária, e assim a gente vai levar da mesma forma a nossa campanha de forma propositiva. Nós não vamos fazer ataques de nenhuma natureza, né? Não é do nosso feitio, não fizemos isso há 4 anos atrás, quando ganhamos a eleição, e continuaremos não fazendo, né? Nós vamos apresentar o que nós fizemos e vamos apresentar aquilo que nós vamos fazer nos próximos 4 anos, que é o nosso jeito de trabalhar e de fazer política com verdade, com transparência e com honestidade. O senhor é um cara que vai lá e faz, e por quê? Com certeza, acho que essa é uma expressão que define bem não apenas o meu modo de agir, de trabalhar, mas do nosso governo, da nossa administração. A gente procurou, ao longo desse mandato, ir lá e fazer realmente aquilo que não foi feito ao longo de muito tempo, resolvendo problemas crônicos de décadas, que muitas vezes, ou por falta de vontade, por falta de conhecimento, por falta de interesse, ou por outros motivos, acabaram não sendo feitos, em todas as áreas. Então, o nosso jeito de trabalhar é indo em campo, né, o vice-prefeito, eu, toda a nossa equipe, indo lá ver os problemas de perto, conversando com as pessoas e buscando as soluções. Né? Um governo, ele precisa existir
para atender resultados objetivos. Não adianta ter boas intenções, ter boas ideias, ter bons discursos, bons projetos. Tudo isso é importante, evidentemente, mas só isso não basta. É preciso ter bons resultados. E é isso que a gente mostrou na prática. Melhoria dos indicadores, obras, investimentos, né? Fizemos em 4 anos, nem 4 anos ainda, né? Algo que não foi feito ao longo de muito tempo e a gente tem convicção que nos próximos 4 dá para fazer ainda mais. Ok, prefeito, nossa entrevista chega ao fim, uma entrevista curta, mas só tenho a agradecer a sua presença no nosso programa. Eu que agradeço, Matheus, a oportunidade, né, cumprimentando a ti e a toda a equipe da RDC TV por essa iniciativa que permite aproximar, né, aqueles que estão disputando o pleito daqueles que têm a decisão, né, o poder do voto, que é a população das nossas comunidades, né? Então isso é importante porque nos permite de fato apresentar propostas, no nosso caso apresentar também o que já fizemos e mostrar realmente, no caso específico de Esteio, que a cidade está em boas mãos e assim vai continuar pelos próximos anos. Muito obrigado e chegamos ao fim do nosso programa. Agradeço a audiência de todos vocês e vamos fazer a escolha certa. Até o próximo programa.